projetos, em que os gerentes, né, a gente se encontra com frequência para poder trocar ideia das melhores práticas, né, porque o que serviu aqui não serve lá. E, embora mexa com muitos projetos e possa parecer que é a mesma coisa, mas não. Eu costumo dizer, e não só eu, né, o Core coloca muito isso, que trabalhar a Reúbe é como se você tivesse peças como um Lego. E essas peças, elas têm que ser encaixadas. E cada projeto, por mais que você possa usar peça similar a que você usou no outro, mas ela se encaixa diferente. O que torna cada um único, né? Então, não dava para trabalhar com processo. Reúbe não é processo, é projeto. Georreferenciar uma planta é processo. Ok? Você pode pegar na internet aí com software A, clica aqui, clica ali, clica, ela está georreferenciada. Agora, a Reúbe não dá para você trabalhar com uma ideia de processo, tem que ser projeto, eles são únicos, né? Princípio, meio e fim. E administrar isso, então, é trabalhar com múltiplas habilidades e trazer, né, para o time o ambiente de software. Porque sem software de gerenciamento também a gente fica perdido, né? Não dá hoje, na realidade da Versa, para a gente administrar cerca de 270 projetos simultâneos de núcleo e colocar isso num quadro branco escrito à mão, né? Então a gente trabalha com softwares e que traz toda a roupagem de estrutura analítica de projetos, um cronograma bem montado, né? Um Kanban para o time gerenciar a sua fila, para a gerência, né? Entender onde que tem gargalo ali naquele processo e lá desobstruir esse gargalo. Então a gente tem aplicado todas as técnicas, né, tradicionais de gerenciamento de projetos, que isso não é novo, né? Mas estamos com isso num alto nível hoje lá dentro para tentar dar conta dessa diversidade, multidisciplinaridade e complexidade que está por trás da Reúbe. Aí, quando você fala de multidisciplinaridade, quais são os profissionais que a gente encontra, né, dentro desses trabalhos? É interessante isso. Para alguns colegas, né, ou alguns clientes, eu falo que a VersaUB ela tem uma mini prefeitura. Pra você ter a dimensão. Por que isso? Eu vou falar de uma coisa simples assim. Eu vou fazer uma audiência pública e se eu fosse esperar o setor de comunicação de um município de 5 mil habitantes me entregar um folder no dia certo, significa que não vai acontecer, né? Então, todas as atividades, todos os insumos necessários para executar, a gente concentra na empresa. Então, lá nós temos da engenharia, né? Engenheiro agrimensor, cartográfico, nós temos engenheiro civil, nós temos engenheiro ambiental, engenheiro urbano. São as 4 engenharias que estão presentes lá. Arquitetos urbanistas, nós temos jornalista, design gráfico, nós temos geógrafos, nós temos técnicos, nós temos advogados, nós temos cadastradores sociais, assistentes sociais, administradores. Então, é uma gama, né, completa ali de profissionais para você dar conta de oferecer lá na ponta para o cliente aquilo que a gente sabe que o município tem dificuldade, né? E que eu posso te dizer que vi isso de dentro do balcão muitas vezes. Eu, como diretor de departamento, já fui para audiência pública em município e chegou lá não tinha o data show, não tinha um telão. Não foi alguém lá para ver se o cabo está conectado e faltou o cabo. Então, assim, o perrengue dentro de prefeitura é muito pesado, né? Então, hoje lá o que a gente tem é essa gama toda de profissionais, né? E o que precisar mais, né? Se o projeto precisa de um biólogo, vamos trazer o biólogo, né? Se o projeto precisa de um engenheiro para trabalhar com blindagem de reator nuclear, vamos trazer um engenheiro, né, da USP lá que trabalha com isso. Então, cada projeto pede o profissional e se precisar a gente traz, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Esses profissionais hoje, você tá morando em Patinga, né? Isso. A maioria que é de Caratinga, como é que funciona? Olha, nós temos uma grande maioria de Caratinga, né? Posso dizer que todos são residentes aqui. Nós temos uma colaboradora que mora em outro município, trabalha full time no home office, mas que já estava altamente engajada e que tem uma participação pontual, diria, né? Determinante, porém pontual nos projetos. Mas tem pessoas que vieram de fora, muitos, né? Tem pessoas que vieram de Viçosa para cá, tem pessoas que vieram de Oliveira, no sul de Minas, temos colaboradores do Pará, né? Que vieram para trabalhar na VersaUB, estavam por lá e viram e se interessaram e vieram. Colaboradores de Ouro Preto, das cidades próximas aqui, então, diversos, né? Entre Folhas, né? Entre Folhas, bastante gente de Entre Folhas está com a gente, de várias cidades, né? Mas, basicamente, se não estão residindo aqui, estão todos muito próximos, né?
Mas tem gente de mais lugares, né? Não só de Caratinga. Porque na consolidação da equipe, quando a gente viu que era questão de desempenho, né? Não adiantava você ter proximidade, você ter um tempo de amadurecimento, porque por mais que eu tenha uma trajetória sólida em planejamento urbano, eu aprendo todos os dias, né? A regularização fundiária é um desafio enorme, assim. Então, todo dia você está ali aprendendo. Então, não é porque o profissional é engenheiro civil ou é um topógrafo experiente que vai chegar na regularização fundiária e vai fazer a mesma coisa que sempre fez. É preciso estar atento em muitas outras variáveis que, quando você trabalha isolado, você não tem que estar atento, né? Então, tem gente de muitos lugares aí. Bacana que você vê uma estrutura assim, você não tem a dimensão, né? Você não vê a dimensão da quantidade de pessoas que estão por trás dele. O impacto que dá também, né? De você trazer alguém lá da sua família, né? Da família dela lá, ela deslocar para vir fazer um grupo de trabalho ali, para fazer coisa diferente, né? Uhum. É por isso que a gente faz bastante coisa, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós temos que trazer quem é bom e ficar com quem é bom, né? Sobretudo. Bacana. Agora, em relação à questão de REURB, qual que é a diferença entre REURB social e REURB específica? A REURB específica, a lei é muito clara, ela classifica dizendo que a REURB social é aquela ocupada predominantemente por famílias com rendimento mensal até 5 salários mínimos. Isso está escrito na lei. Se o município quiser, ele pode dizer que é 4, 3, 2, 1, mas não dizer que é 6, né? Ele só pode reduzir. Então, o que difere é a predominância da renda domiciliar per capita, domiciliar mensal, que essas famílias têm. Então, quando você pega esse tipo de texto legal, a interpretação linear aí é assim: tem 100 famílias, se 51 comprovarem essa renda, é social, certo? Então, é 50% mais um aí. É a predominância. Então, por exemplo, Lagoas da Serra nunca vai ser uma REURB-S, né? Regularizar a REURB-E, condomínios, né? REURB-E. Se você pegar áreas como o Doutor Eduardo, como os distritos, né? Você pode olhar no mapa do setor censitário do IBGE, que ele já vai te dizer já qual que é a renda ali. Então, o que difere é isso, né? E quando você vai ao campo, na paisagem, isso é visível, né? Comunidades periféricas, pouco dotadas de infraestrutura, que via de regra ocupam áreas íngremes. É ali que está a REURB-S, né? A REURB-S tá ali no interesse social dela, né? Uhum. E quando a gente fala também sobre regularização fundiária urbana, tem a questão das documentações também, né? Para iniciar esse processo, qual que é a documentação? Pela lei, basta que um dos 5 legitimados, né? Legitimado é aquele que a lei diz que ele pode. Então, ele vai dizer que o morador, o município, os proprietários, Ministério Público e Defensoria Pública, né? São 5 legitimados a requerer REURB. O requerimento, de acordo com a lei, é um requerimento simples, né? Se você for olhar o princípio lá do direito administrativo, como é que você recepciona pedidos da população no balcão, se alguém chegasse num guardanapo, Edgar, a gente deveria receber o pedido dele de REURB. Não significa que nós vamos conseguir fazer a REURB, né? Mas o pedido basta requerimento simples. Em Caratinga, existe uma comissão municipal de regularização fundiária. Não tem um setor ainda específico dentro da prefeitura que é um setor de regularização. Pela própria natureza multidisciplinar, né, da regularização, o município optou por fazer uma comissão que tem profissionais, né, técnicos de várias secretarias ali, para poder fazer a movimentação. Então, a notícia que a gente tem é que 1 ou 2 empreendimentos que são particulares que fizeram esse requerimento no balcão, certo? Todos os outros, esses mais de 40 núcleos que eu comentei, que a gente está trabalhando, todos eles, quem é o requerente é a própria prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a dona do contrato. Então, ela manda para a comissão um pedido para regularizar, porque ela está bancando a regularização, entende? Então, funciona mais ou menos dessa forma aí o requerimento. Municípios que estão mais avançados, que já estão tratando a regularização fundiária não como projeto, mas como política pública, isso é importante destacar, são coisas distintas, né? O projeto, ele começa e termina com registro. Começa com a topografia e termina com o registro. Só que as famílias, Edgar, na nossa experiência, cerca de 50% a 60% delas não se cadastram no período do cadastro. Elas deixam para depois. Elas não acreditam. Elas não querem. Por N motivos, né? Mas fato é que o projeto de regularização fundiária,
ele dá conta de registrar no cartório a base fundiária e levar a titulação, que é a transferência definitiva do imóvel para o ocupante, para aquelas famílias que foram cadastradas. Vai terminar isso, né? Esse projeto acaba e fica lá para cada 150 famílias para trás. A prefeitura precisa lidar com isso, as prefeituras precisam lidar com isso, né? O cidadão precisa saber onde ele pode se direcionar a qualquer tempo para poder fazer o seu pedido ali, o seu cadastro e dar sequência, né? Na lei, e assim a lei permite, que dia que termina então a titulação desse núcleo? Não sei. O dia que o último chegar aqui e fizer E aí a prefeitura tem que estar estruturada, porque não faz sentido para ela manter empresa contratada para ficar fazendo um cadastro o dia que ele aparecer, né? Então, o tratamento disso para continuidade pós-projeto, né, tratar a regularização enquanto política pública, daí para frente, é um ponto também importante aí de destacar. Agora, essas informações, vocês têm um site, Instagram, vocês têm essas informações de forma mais clara para passar para o pessoal lá? Que Então, a gente trabalha uma comunicação hoje institucional, mas o que a gente tem produzido mais em termos temos o site, tá? versaub.com.br. Nós temos uma equipe que tem alimentado ele, tem uma atualização constante ali de matérias, releases, né? A gente tem melhorado muito aí esse trabalho de comunicação, mas é um movimento recente, sabe, Edgar? A minha preocupação, sobretudo lá, sempre foi de garantir uma boa comunicação, uma boa estrutura de comunicação da empresa e da prefeitura que eu represento com a comunidade. Então, nós temos uma mega estrutura para esse relacionamento com a comunidade, né? Então, talvez o que a gente tratou aqui, né, as perguntas específicas, nós não vamos encontrar ali, o leitor não vai encontrar ali num site, no Instagram, não. Porque a maioria das postagens são direcionadas ali para dizer, olha, comunidade, estamos chegando aí dia tal, olha, vai ter um drone aí, não se preocupe, somos nós. Ó, a conferência de documentação vai acontecer dia tal a tal na escola. Ó, vem comparecer porque vai ter uma movimentação de técnicos aí para fazer os levantamentos ambientais. Então, essa é a comunicação mais forte que a gente tem desenvolvido, né? E nesse mercado aí público, né? A gente trabalha com editais. Então, a gente não tem venda pela internet, né? Não é a internet que vai vender. Quem nos contrata é o município, né? São municípios. Então, ele precisa publicar edital, eu preciso vencer o edital, né? Que não é fácil. Isso é uma briga de 20 para 1, né? E a gente tem que brigar muito para poder vencer um edital aí e avançar, né? É porque eu falo que tem muitos estudantes que na hora que cai nesse mercado, ele realmente fica... E aí, o que eu faço agora? Onde que eu busco esse tipo de informação? E tem coisas que é bem específica, né? Às vezes nem tá no radar dele. A gente, assim, não tem, por exemplo... Anos 80, currículo de arquitetura não tinha geoprocessamento, né? Nos anos 2000 começou a introduzir, hoje tem alguma coisa lá, porque é coisa nova. Eu estou falando isso para dizer que não tem nos cursos de arquitetura e de engenharia uma disciplina que fala de regularização fundiária. Exatamente. Né? Nem como optativa, né? E é preciso trazer isso, né? Porque a regularização, além de você cuidar da sua formação, né? Da sua contribuição em termos de formação para o processo como um todo, você tem que estar muito atento no que o outro faz. Porque eu, como arquiteto, qual é a minha capacidade de sentar com cada morador de um lote para perguntar se as medidas estão tudo ok? Pergunta simples, né? Eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que contar com a equipe. Então, quando a mobilização está no campo, coletando documentos, ela também está levando o croquis individual do lote, né? O croquis do lote, do morador. E esse feedback chega e a gente tem que ir lá ajustar a planta, porque a topografia viu que era 11 por 20. Pegou lá no campo, é físico. Só que você chega lá, a pessoa fala, não, rapaz, isso aí é porque meu irmão, essa cerca tava aí a gente dividiu ele menor. Só que a cerca ficou, mas meu divisa é 1,5 m aí pro lado. Aí eu tenho que desenhar, isso não é topografia, isso é projeto. Como é que eu ouço? Né? Qual é a capacidade humana mesmo de tempo de sentar com um por um? Tem. Então tem que colocar 10, 12, 8 pessoas lá na comunidade fazendo esse diálogo, né? Então é para ilustrar como que a interferência, né, de outras áreas, outras competências de formação, não só outras engenharias, né, mas outras formações, como que o engenheiro, o arquiteto e o advogado e a turma da mobilização e da comunicação tem que estar integrado com o outro, né, consciente do que chega e do que eu entrego, porque você vai ficar fazendo aquele ping-pong ali eterno, né, até o registro.
É porque seria bacana, né, ter um espaço assim onde tivesse esse tipo de informação, porque você está falando de um leque de oportunidades e de profissionais, né, que podem estar entrando nesse mercado. Eu imagino que a seleção de vocês aí deve ser bem É, rigorosa, a mas... gente tenta o máximo possível, mas isso é uma outra arte, né? Uhum. Recrutar é uma outra arte. É, Mas imagino. mas eu vou pegar a dica, vamos pensar isso para o grupo, sim, importante. É. Mas imagino que vocês não devem ter dificuldade, mas é realmente o pessoal que sai do mercado assim, tem muita gente ociosa aí que acho que podia estar A olhando gente para essa fica área. muito atento, tá? Uhum. Nos formandos, né? Trabalhamos com muitos lá, né? Pessoa formou,